Vou tirar a máscara, tá? Para ficar mais fácil de eu falar. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 39. Uhum. Senhor misericordioso, eu te peço mais uma vez, Pai. Nos esvazia de nós mesmos, Senhor. Nós possamos entrar na Tua presença, Senhor Deus, com a certeza que o Senhor rasgou a cédula que era contra nós naquela cruz, Pai. Que não existe um véu nos separando de Ti e da Tua presença, Pai. Que o Senhor vive conosco e nós possamos estar na Tua intimidade, Pai. Que a Tua palavra, Pai, ela realmente seja gravada no nosso coração, Pai. Que nós possamos guardá-la firmemente como um tesouro valioso, Pai. Para nós não pecarmos contra o Senhor, Pai. Fala ao coração de cada um, na medida que cada um daqui sentado nesta mesa, Senhor Deus, reunido aqui nessa sala, precisa ouvir algo especial do Senhor hoje, Pai. Alguns precisam ser consolados, outros precisam ser exortados, outros precisam ser ensinados, Pai. Alguns edificados, mas no final das contas, Senhor Deus, esse é o nosso alimento, Pai. Senhor, nos abasteça, Senhor Deus, para que possamos digerir as pedras que muitas vezes nós temos que engolir por vivermos nesse mundo, Pai. E para que possamos nos preparar, Pai, para os pedregulhos que virão na parte da tarde e nos demais dias da semana, Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Desculpa orar de novo, mas... 39. Quando é que foi, Marcelo, quando é que foi aquele evento que você me convidou na tua igreja, que foi online? Eu não fui pessoalmente, mas assisti online, com aquele americano texano. Então, umas 3 semanas. Então é isso. Foi mais ou menos por essa época que Deus colocou essa palavra no meu coração e eu fui guardando ela até que fosse o momento de entregá-la, né? Então tem 3 semanas que eu não avanço muito na minha leitura da Bíblia, porque eu sempre volto para os mesmos salmos que eu vou compartilhar com vocês hoje, 39, 40 e 44. Hoje vai ser uma pregação expositiva, vamos dizer assim. A gente vai explorar aqui com alguma rapidez, eu poderia me deter mais, mas os pontos-chave que eu quero trabalhar vão ficar bem evidentes. É um salmo de Davi, 39 e 40 são salmos de Davi. Eles encerram o primeiro livro de salmos. Eu não sei se vocês sabem que o salmo é dividido em grandes blocos, né? O primeiro bloco e acaba no Salmo 40 e se inicia no 41. Mas vocês vão ver que o 39, 40 e 44 eles têm muita afinidade entre eles. No 39 ele diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordasse minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. E em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos,
para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Começando pelo 39, não vou passar o 40 agora, tá? Alguns intérpretes bíblicos vão dizer que este salmo se trata de um homem que foi açoitado por Deus pelas suas transgressões, está sofrendo, e por estar sofrendo, ele se guarda para não pecar contra Deus com a sua boca. Essa é a interpretação. Algumas pessoas vão ligar o versículo 1 com o versículo 10, porque no 10 ele diz assim, desculpa, o 9. Estou calado, não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Afasta de mim o teu açoite, fui vencido pelos golpes da tua mão. Ele está dizendo assim, eu estou sofrendo tanto que se eu for abrir minha boca para falar, vai acabar saindo merda. É isso. Então, para eu não pecar, Salmo 1, vigiarei minha conduta e não pecarei em palavras, né? Porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então, para não dar o mau testemunho de Deus, né? Mas, tem isso aqui também. Mas, se vocês observarem, no verso 2, ele fala assim, enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Em outras versões ele vai dizer assim, enquanto me calei acerca do bem. Enquanto me calei acerca do bem. Então, o que está em jogo aqui? Não é só o ele estar sofrendo e como Jó, ele querer ser um aborto e querer, digamos assim, questionar Deus pelo seu sofrimento. Tem a ver com todo o contexto de alguém que sim, está sofrendo, mas que ele olha para o ímpio, e eu já expliquei o que é o ímpio, né? O ímpio é aquele que não tem amor às coisas de Deus, ele não tem piedade. Piedade é amor às coisas de Deus, então ele não tem amor às coisas de Deus. Então, em relação ao ímpio, a postura dele é de afastamento, é de recuo. Por que eu disse que essa palavra está comigo há 3 semanas? Porque este evento que eu me referi, que eu fui convidado por Marcelo para participar, ele teve seus altos e baixos, mas uma coisa patente de positiva naquele evento: a necessidade que nós temos de enxergarmos o mundo como filhos e filhas que não sabem que são filhos e filhas. Um mundo de potencial trigo que pensa que é joio. De nós abrirmos a nossa boca para anunciarmos o evangelho que nos salvou. E aí, ele fala, olha, enquanto eu me calei, o que começou a acontecer com ele? Veja bem, com medo de pecar, com medo de errar, com medo de falhar, com medo de não corresponder ao chamado de Deus, ele se calou. E aí, isso começou a arder no peito dele. E aí, meus irmãos, né? Cristo fala o que sobre aquilo que sai da sua boca? Que ele é produto de um coração transbordante. Coração cheio, ou seja, o seu coração é cheio de Cristo, sua boca vai ser cheia de Cristo. Se você entende que você era miserável, pobre, cego e nu, e que você não tinha nada, e Deus te resgatou por misericórdia, isso vai estar continuamente na sua boca. Não sei se eu sou salvo. Quer saber se você é salvo? Quando você abre a sua boca, Cristo está nela? Invariavelmente, aquele que é salvo, com o coração está cheio de Cristo, Cristo tem que estar na sua boca. Essa é a questão. Você não consegue desvincular uma coisa da outra. E não sou eu que estou falando isso, foi Cristo que falou isso. Comece a examinar se você
Veja bem, não é religiosamente. Cristo mandou falar dele, então eu vou cumprir o ID. Não, meus irmãos, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. O ID do grego, no final de Mateus e no final de Marcos, ele está na voz média. Não chega a ser um gerúndio, mas a gente podia interpretar como se fosse, para ficar fácil de entender no português. Né? Enquanto você está vivendo a sua vida, né, voltada a sua vida para Cristo, não tem como, seu coração sendo cheio dele, você não falar dele. Não é uma atitude religiosa que você programa, não, agora é hora de evangelizar. Não, agora é hora de evangelizar. Veja bem, eu já fiz muito isso na minha vida. Eu não estou dizendo que não leve para o outro extremo, né? Eu não estou dizendo isso não tem validade nenhuma. Não, eu me reunia com frequência. Era muito frequente. Eu chegava no sábado, hoje não vai ter culto não. No templo, vai ser na praça, vai ser na praia, vai ser na... E aí a gente ia para um lugar, para um cantão, pegava uns instrumentos lá, era isso. Ou seja, era uma atividade programada de um grupo. Não é o que eu estou falando, que isso não cabe. Eu estou falando que isso é apenas uma coisa que a gente se programa dentro de uma escala para fazermos como família. Só que você faz isso espontaneamente, não religiosamente, quando você está no seu trabalho, quando você está com seus amigos na roda de conversa. Pô, cara, Cristo vai sair ali, Cristo vai aparecer ali. Né? Quando você está assistindo um filme, Cristo vai aparecer ali. Lembra que eu falei que o discipulado não é um momento, discipulado é uma vida discipular, vamos dizer assim. Discipulado é um estilo de vida, assim como o evangelho é um estilo de vida. Então ele está falando assim, cara, eu me contive, e quando eu me contive, aquilo começou a arder dentro de mim de tal maneira que eu comecei a meditar. E eu virei para Deus e falei, Deus, mostra-me aí os dias da minha vida, né? Me mostra aí a brevidade da vida. Porque ele começou a pensar, quando ele se calou e ele começou a pensar na atitude dele, ele começou a meditar no quê? Na vida. E aí, meus irmãos, é a consequência direta do falar ou não de Cristo, porque o teu coração está cheio. O que é a vida, né? Essa é a questão. Por que eu falo de Cristo para o ímpio? Que foi aqui no caso, ele se conteve diante do ímpio, de falar acerca do bem para o ímpio. E por que isso queimou dentro dele? Porque ele começou a olhar para ele. E ele viu, caramba, a vida não é nada. A vida é como... Ele fala assim, ó, vai e volta como uma sombra. O que é uma sombra? O que é uma sombra, Marcelo? Sombra é a projeção do sol, bate no teu corpo, forma aquela sombra, e aquela sombra, ela depende daquela luz. A sombra existe por si mesma? Não é nada. Então, alguém já viu uma sombra assim, como uma coisa? Não, a sombra depende de outra coisa. Graças a Deus. Eu acho que eu vi uma vez. A sombra depende de outra coisa, pessoal. Você tem uma luz que brilha, uma fonte de luz que brilha sobre algo que é um corpo, né, que gera essa sombra e ela passa a existir. Então, se não tiver a fonte de luz, a sombra não existe. E se não tiver o real, o palpável, a sombra não existe. Ele está dizendo assim, cara, a vida, essa vida aqui, ela é como uma sombra. Ela não existe em si mesma. Então ela passa. E o que realmente é concreto, que é o que faz a sombra, gerar a sombra, o que realmente é palpável, não é a própria sombra. O que é palpável está além da sombra. Então a gente olha para a nossa vida, pessoal, e qual a constatação que nós chegamos? Tudo aquilo que a gente edifica é para esta vida? Ou a gente está entesourando nos céus? Tudo aquilo que a gente valoriza é nesta vida? Ou a gente valoriza aquilo que realmente está além da sombra desta vida? E aí,
eu quero que você vá no Salmo 40. Verso 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Primeiro, por que eu parei aqui? Se você for ler o Salmo 70, não vou ler porque não é que ele é grande, mas vai perder muito tempo aqui. Você vai ver que o início do Salmo 70 é igualzinho o verso 12. E o término do Salmo 70 é igualzinho o verso 17. Então, há grandes evidências de que o Salmo 40, na verdade, ele é Salmo 41, Salmo 42. É como se fossem dois salmos, reunidos no mesmo tomo. Então, a mensagem do Salmo 40, ela vai para um lado do 1 ao 11 e ela vai abordar um outro aspecto do 12 ao 17. Depois leiam o Salmo 70, vocês vão ver, curiosamente, é o mesmo verso. É como se fosse um salmo à parte. Então, o que ele diz no Salmo 40, de 1 a 12? Ele fala assim, aí é o link que eu quero falar, que eu quero fazer vocês chegarem junto comigo, né? Bom, a brevidade da vida, né? Cara, a vida é como uma sombra. E eu me calei e isso me angustiou. Por quê? Porque eu poderia ter anunciado o bem ao ímpio e eu não fiz. Né? E quando faço, e se faço, quando faço, fiz religiosamente. Isso não é uma coisa que está brotando no meu coração, que queima no meu peito. Então, será que realmente aquilo é uma verdade para mim e aquilo é um valor para mim? Aquilo realmente está no meu coração e eu me guio por aquilo que está no meu coração? E aí ele fala assim, depositei a minha esperança no Senhor. E aí quando eu depositei a minha esperança no Senhor, olhando para a brevidade da vida, o que é que acontece? Ele me pega, me tira... Eu gosto de uma versão que fala assim, do tremedal de lama, ou do charco de lama. Ele pegou você, criatura suja, fedida, sem nenhum valor, sem nenhuma formosura, sem nenhuma beleza, sem nada que preste. Pegou você, tirou do tremedal de lama dos seus pecados, do tremedal de lama da sua miséria, do tremedal de lama da sua condenação e firmou seus pés sobre a rocha. Quem é a rocha, irmãos? Sou eu que estou dizendo isso? Paulo fala em 1 Coríntios 10 que a rocha é Cristo. Cristo fala que ele é a rocha. Em Mateus 21. O Salmo 118 fala que ele é a rocha de esquina que foi rejeitada. 1 Pedro 2 repete o Salmo 118 e fala que ele é a pedra de esquina que foi rejeitada. Daniel fala que ele é uma rocha cortada que derruba a estátua, né, apareceu na visão para ele sobre os reinos da terra. Ou seja, a Bíblia
É inegável que Cristo é a rocha. E aí, ele fala aqui, eu peguei você na tua condição miserável e firmei você sobre a rocha. E nós só... Areia movediça? Nós só não continuamos afundando até sermos tragados e consumidos pelos nossos próprios pecados, porque nós estamos firmados na rocha. E aí ele falou, depois que ele me firmou na rocha, ele botou o quê? Um novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Verão o quê, irmãos? Eles verão que aquele cara que era imundo, sujo, perdido, pecador, agora foi firmado na rocha e ele confirma isso, ele anuncia isso com a sua boca. Aquela mesma boca lá de trás que quis se calar. Percebe? E aí ele fala, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos. Aí é por quê? Porque se você sai da rocha, o que acontece? Você afunda. Imagine que o mundo, pessoal, é uma grande tremedal de lama. E você está em cima da rocha. Enquanto você estiver em cima da rocha, você não afunda. Se você quiser seguir por outros caminhos, você afunda. E aí você vai ser consumido na areia movediça, sufocado pelo pecado. Coronel, interessante que você pode descer da rocha se quiser também, né? Se você quiser, você pode descer da rocha. Está contigo. Ah, que você não está ali, obrigado, né? Você não está ali acorrentado à rocha. E aí ele fala assim, ó, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Depois ele fala, ó, holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Ele está falando assim, olha, Samuel, né? Quando Samuel ele deu algumas ordenanças para Saul quanto ao que ele deveria aguardar Samuel retornar para ele poder oferecer o sacrifício. Saul se precipitou e ofereceu o sacrifício por si mesmo. E aí ele fala, não, porque você estava demorando a chegar, e os filisteus, aí começou a dar aquelas desculpas, né? E aí eu ofereci o sacrifício. Aí Samuel traduz uma palavra que veio do coração de Deus, falando assim, olha, melhor o quê? Obedecer do que sacrificar, Saul. Então, ouça. Aqui ele diz o seguinte, depois que ele foi firmado sobre a rocha, uma nova canção veio aos seus lábios, porque o coração dele estava cheio disso, né? E ele fala assim, olha, e o que eu espero de você? Ouça. Ouça a minha voz. Aí uma pergunta que eu me fiz, irmãos, e continuo me fazendo todos os dias, já faz várias semanas, né? As suas orações, elas são mais para falar ou para ouvir? Há quanto tempo faz que você não para ouvir Deus? Há quanto tempo faz que você se senta com Deus para conversar e, na verdade, não é uma conversa, é um monólogo? Às vezes, irmãos, às vezes, é bom você entrar na presença de Deus e parar. Oração não é só petição, já expliquei isso aqui. Oração não é só petição e súplica. Oração é mais do que isso. E aí ele fala assim, olha, o que eu espero de você não é sacrifício, não é religiosidade, não é organizar um evento evangelístico, não é ir no templo, não é ser religioso, não é cumprir o ID por obediência. Você vai cumprir o ID naturalmente quando isso está transbordando de você. Ouça. Ouça a minha voz. Ouça o que eu estou dizendo. O que eu quero de você? Relacionamento. Relacionamento. Se vocês fossem meus amigos e toda vez que a gente se encontrasse, você só me pedisse coisas, nossa,
eu não ia querer mais me relacionar com vocês. Graças a Deus, Deus não é como eu. A gente se esconde. Aquele chato, aquele chato só pede. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? Conversou. Pô, Deus, hoje aconteceu isso e tal. Pô, obrigado porque eu me lembrei daquilo que o Senhor falou. Sabe? Contar a Deus o seu dia. Sabe? Conversar com Deus. Eu vejo nos olhos de vocês que a maioria dos que estão sentados aqui não fazem isso ou nunca fizeram. E ele fala, não quero isso. Né? Então eu disse. Aí qual foi a resposta dele? Quando ele falou, olha, não quero esse sacrifício não. Ele falou assim, aqui estou. No livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Aí ele tomou consciência. Quem sou eu diante de Deus? Quando ele fala assim, no teu livro está escrito ao meu respeito, eu me enxerguei quem eu sou. Eu enxerguei quem eu sou. Eu sou pecador, eu sou miserável, eu estava no tremedal de lama, no charco de lama? Sim. Mas eu sou também a menina dos olhos de Deus. Todo mundo faz assim com o dedo, ó. Agora faz assim. Agora enfia no olho aí. Incomoda? Irmão, se um cisquinho incomoda, você é isso aqui, ó. A menina dos olhos de Deus. Tamanho do teu valor para um Deus que foi lá e te resgatou e te firmou sobre a rocha. E agora que você tem consciência disso, ele fala, eu proclamo as novas da justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. Percebe que é uma coisa natural, não é forçada? Depois que ele tomou consciência de quem ele é, como ele não vai falar? Como ele vai negar isso? Aí ele fala, não, agora eu falo. Falo da tua fidelidade, da tua salvação, e não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Percebe que é uma consequência? E agora a gente encerra com 44. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos a Deus, ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizeste prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedeste a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Então, do relacionamento com Deus vem a certeza de que nós somos como aqueles pintinhos, né? Que, digamos, quem já viu galinha, ela protege bem os pintinhos e ela, né, escorpião, cobra, assim, ela briga mesmo, né? A gente é como um pintinho, cara. A gente tá ali debaixo das asas dela e aí a gente tem certeza que pode vir escorpião, pode vir cobra, que a gente vai ficar bem, porque tem alguém sob quem nós estamos debaixo das asas. O falar do Evangelho, o anunciar o Evangelho, o ganhar vidas para Cristo, quando é religioso, é uma metodologia forçada, aonde você vai falar para cumprir quadrinho. E muitas vezes, na força do teu braço. E aqui ele fala, a gente não faz nada pela força do nosso braço. Eu tenho certeza que tudo que nós alcançamos vem de Deus. Esse grupo, que começou com 2, 3, ele só se fortaleceu enquanto igreja, e nós somos igreja aqui, pela força de Deus. Não é sabedoria de Rodrigo, de Dantas, de ninguém. Não é habilidade de ninguém, não é ninguém, carne e sangue responsável por isso aqui.
Assim como todas as grandes vitórias que você tem visto de Deus nas suas vidas. Mas ele fala assim, mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos, diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada. E os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas, e nos dispersaste entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Os povos meneiam a cabeça quando nos veem. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está encoberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam por causa do inimigo que busca vingança. Em outra parte aqui ele fala que nós somos como ovelhas entregues diante dos lobos. E isso é repetido lá no livro de Atos para se referir a quem? A igreja. E aí a gente pensa, mas por causa do pecado. Só que você vai aqui no 17, ele fala assim, tudo isso aconteceu conosco sem que tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nosso coração não voltou atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu nos esmagastes e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Não vai dar tempo de eu ler o resto, mas a essência está aqui. Onde eu quero chegar, irmãos? O salmista está dizendo, assim como foi repetido lá no Novo Testamento, né? Depois de tudo isso, depois desse entendimento de quem é Deus, quem é você, depois do entendimento que você foi tirado do charco de lã e firmado sobre a rocha, depois do entendimento que o teu coração fala daquilo, a tua boca fala daquilo que o teu coração está cheio e você não se contém. E se você realmente entendeu a dinâmica da salvação e quem você é nas Escrituras, isso queima no teu coração, igual no Salmo 39. Né? E sai naturalmente, você anuncia diante da congregação. E de que Deus faz as coisas acontecerem. Depois de tudo isso, você pode ser inclinado a pensar, então agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Só que não. Por quê? Porque ele fala assim, mas aí veio sobre nós o quê? Luta, perseguição. Como ovelhas diante dos lobos. E aí, irmãos, o que eu posso dizer para vocês? No final das contas, qual é o objetivo que está no Salmo 30, da dinâmica do Salmo 39 e 40? Não é você ser testemunho diante da congregação de quem você era e de quem você é agora em Cristo? E para que isso aconteça, muitas vezes você vai padecer perseguições, você vai ter que enfrentar dificuldades, você vai testificar que Deus é Deus no câncer, que Deus é Deus na crise no casamento, que Deus é Deus na luta. E muitas vezes Deus vai te mandar para um setor, vamos pegar aqui por questões de trabalho, vai te mandar para uma sessão onde tem aquele cara que é o pior chefe que alguém poderia desejar ter nesta vida. Mas se você, cujo Deus é o dono do arco e da flecha, se não for você para lidar com aquela situação e para anunciar diante da congregação o Deus vivo, quem vai ser, irmãos? Quem está mais preparado para essa guerra? O ímpio ou o cristão? E você pede para Deus te livrar disto e mandar um ímpio no teu lugar. Sendo que Paulo fala que a gente vence o mal com o bem. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Tá você e um ímpio. E aqui, lá na frente, o chefe duro na queda. Era para você não orar, Deus, me livre, manda ele. Era o contrário. Era para você falar assim, Deus, manda a mim. Por quê? Porque eu quero anunciar Cristo para ele. E ele vai deixar de ser o chefe ímpio. E vai entender quem é Deus. E aí Deus vai tirar ele do tremedal de lama, firmar ele sobre a rocha
E aquilo que aconteceu com você vai acontecer com ele. Beleza, irmãos? A pergunta sobre festa junina fica para... Próximo capítulo. Amém.